As pirâmides do Egito são um dos maiores mistérios da história da humanidade. Elas não são apenas monumentos de pedra, mas uma prova do engenho e das crenças de uma civilização antiga, que, mesmo sem tecnologias modernas, conseguiu erguer essas estruturas grandiosas. No vídeo de hoje, vamos explorar os mistérios por trás das pirâmides do Egito, suas construções, teorias e o impacto que elas têm até hoje. As pirâmides foram construídas há mais de 4.500 anos, durante o reinado dos faraós, como túmulos monumentais e locais de culto. A maior delas, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída para o faraó Quéops. Ela é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e contém cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Isso levanta uma questão importante. Como uma civilização antiga, sem gruas ou ferramentas modernas, conseguiu realizar um feito tão impressionante? Uma das teorias mais aceitas para a construção das pirâmides é que os egípcios usaram rampas. Essas rampas poderiam ser retas, espirais ou até internas, o que teria permitido o transporte das pedras até o topo. Porém, ainda há dúvidas sobre como a logística e a força de trabalho necessária para a construção das pirâmides foram organizadas. Além da construção, outro mistério envolve a precisão do alinhamento das pirâmides. A Grande Pirâmide de Gizé é perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, o que levanta a questão: como os egípcios conseguiam tamanha precisão sem instrumentos avançados? Isso ainda intriga os cientistas, que se perguntam como uma civilização com tecnologia limitada alcançou essa façanha. As pirâmides também são conhecidas pelas câmaras secretas que guardam. Em 2017, uma descoberta importante foi feita. Cientistas encontraram uma câmara secreta dentro da Grande Pirâmide de Gizé, usando o radar de muons. Isso abriu novas possibilidades para explorações e levanta a pergunta: o que mais pode ser encontrado nessas câmaras? Elas podem esconder tesouros ou pistas que ajudem a esclarecer mais sobre o mistério dessas construções antigas. Outro grande questionamento sobre as pirâmides envolve o seu propósito. A teoria mais comum é de que elas foram construídas como túmulos para os faraós, mas essa ideia não é unânime. Algumas teorias afirmam que as pirâmides tinham também um propósito astronômico, pois estão alinhadas com constelações como Órion, que, segundo algumas crenças, era a morada do deus egípcio Osíris, deus da vida após a morte. Além disso, há quem acredite que as pirâmides tinham uma função energética. Há especulações de que elas poderiam captar e canalizar energias cósmicas, ou até estarem ligadas a um sistema espiritual que conectava os faraós aos deuses. Essas ideias continuam a ser debatidas por arqueólogos e cientistas, mas sem consenso. Outro mistério é o impacto das pirâmides em outras culturas. Pirâmides foram construídas em outras partes do mundo, como na América Central e na China, e apresentam semelhanças com as pirâmides egípcias. Como civilizações tão distantes, geograficamente falando, desenvolveram conceitos tão semelhantes? Isso levanta a possibilidade de uma conexão ancestral perdida ou uma influência cultural compartilhada. Apesar das muitas pesquisas, as pirâmides ainda guardam segredos. Novas descobertas continuam a ser feitas, e com o avanço das tecnologias, como o radar de muons, podemos esperar mais revelações. Quem sabe o que ainda está oculto nas profundezas dessas estruturas monumentais? Embora muitas perguntas ainda permaneçam sem respostas, as pirâmides do Egito continuam sendo uma das maiores provas de engenhosidade e mistério da humanidade. Elas não são apenas estruturas de pedra, são símbolos de uma civilização fascinante que até hoje nos intriga e nos desafia a descobrir seus segredos. A pergunta que permanece é: será que algum dia os mistérios das pirâmides serão totalmente resolvidos? Com o tempo e novas tecnologias, talvez possamos entender melhor a grandeza
e o propósito dessas construções, que continuam a fascinar o mundo. Enquanto isso, elas permanecem um testemunho da complexidade e da sabedoria de uma das civilizações mais avançadas da antiguidade.